Olá, pessoal. Nós vamos aqui para a nossa terceira aula de Fundamentos Sociológicos e Filosóficos da Educação. E nessa aula nós vamos ver sobre o homem e sua relação com o mundo. E depois nós vamos ver um pouquinho sobre os pensadores clássicos da filosofia e da sociologia da educação. E hoje nós vamos começar com Sócrates. Tá bom? Então vamos ver aqui um pouquinho do homem e sua relação com o mundo. Vejam bem. A humanidade, ela surgiu há cerca de 400 mil anos. É isso que a gente vê nos nossos estudos, né? Nas leituras que a gente faz. E desde então, o homem estabeleceu uma relação entre o mundo e ele, né? Ao seu redor. Não é de se estranhar que a relação do homem com o mundo seja tão crucial, pois as ações do homem impactam diretamente no ciclo da vida. E também a natureza nos responde, né, o que o homem faz. É por isso que, às vezes, a gente acaba vendo tantas coisas trágicas aí acontecendo no mundo. Tudo isso porque o homem estraga a natureza, né? Nós estragamos o mundo em que vivemos. E isso desde o início. E, segundo os filósofos antigos, o homem passou a ser dominante quando descobriu o fogo. Então, quando descobriram o fogo, aí pronto, o homem achou que podia tudo, né? Desde então, a evolução humana alavancou numa velocidade extraordinária. E daí foram várias descobertas depois, até chegar onde estamos, né? As pessoas que viveram antes de nós passaram por algumas dificuldades, digamos que passaram por alguns perrengues, porque não tinham o que nós temos, mas eles viviam de acordo com a sua época, né? A vida humana e seu desenvolvimento em relação ao tempo de existência do planeta não passa de frações pequenas em relação ao universo de milésimos segundos. Nós temos, se a gente for procurar algumas imagens do homem com fogo, nós veremos imagens extraordinárias. Não quer dizer que foram imagens que aconteceram realmente, né? São desenhos, são figuras que a gente encontra mostrando como era o homem antes e o homem durante e o homem depois. As ações do ser humano impactam também na existência de outras espécies. Lógico, né, gente? Nós estragamos o mundo em que vivemos e estragamos também o mundo para outras espécies. Se a gente observar aqui mesmo no nosso estado, um monte de queimada que tem e que o próprio homem causa essas queimadas, estragando a existência de outras espécies. Quantos animais que morrem, né? Às vezes até pessoas morrem também, porque o homem, além dele estragar o mundo de outras espécies, estraga também a sua própria espécie. Então, pode-se dizer que o homem está interligado com uma grande teia que é a vida do mundo. Sim, né? Nós estamos interligados um com o outro e nós fazemos parte do mundo, então nós temos que cuidar desse mundo. Esse mundo, essa existência, nós temos que plantar, nós podemos colher, mas nós temos que cuidar do nosso mundo. Com isso, essa relação, né, do homem com o mundo não só impacta no meio ambiente, como também em sua própria existência, ao passo de que, em menos de um século, as ações humanas impactaram na extinção de dezenas de espécies. A gente vê aí vários animais que estão sendo preservados, né, porque não existem mais, não existem em outros lugares, eles já, às vezes já existiram e agora não existem mais porque o homem foi acabando com essas espécies. Isso tanto da fauna quanto da flora, isso de todo o planeta, tá? Não estou falando somente aqui do nosso estado ou do nosso país, de todo o planeta. Além de impactar o meio ambiente com o aquecimento global e o derretimento das calotas polares. Então, nós estragamos mais do que nós imaginamos que possamos estragar. E ainda tem as guerras causadas pelo próprio homem, né, que vai lá e destrói a nossa própria espécie. É incrível, né? Nós estamos vivendo aí em um tempo de guerra, em que homens são destruídos, locais são destruídos, e a própria natureza vai sendo afetada com tudo isso também, né? Então, eu postei lá os slides para vocês, tem até um esquema que é para vocês observarem, tem o homem, né, que é um ser aberto à experiência, aí tem o mundo, que é o campo onde decorrem as nossas vivências, né, onde nós estragamos, onde nós plantamos, onde nós cultivamos. Aí tem a experiência do homem com esse mundo, né, que são as vivências, os contatos,
mais ou menos prolongados, né? Tem os saberes empíricos que os nossos antepassados vêm trazendo e vem passando de geração em geração, que são as experiências vividas, né? Por que tem gente que olha para o céu e sabe quantas horas são? É a experiência da vida dele. Tem gente que não usa relógio, olha para o sol e vê, sabe que já está anoitecendo, sabe que está amanhecendo, sabe que é meio-dia, sabe que é a hora do lanche, a hora do almoço, a hora do jantar, né? E por aí vai. E o homem é, em certo sentido, um produto do meio, mas é também o agente da sua transformação. Nós somos um produto do meio, mas nós podemos transformar o nosso meio, e isso para bom ou para ruim, né? A forma como vivemos as diferentes experiências depende, em grande medida, da atitude como nós as encaramos. Atitudes ativas e atitudes passivas. E às vezes nós estamos vendo o mundo sendo destruído e nós estamos passivos, nós não fazemos nada. E nós, enquanto educadores, nós temos que pensar em tudo isso, tá, gente? Por isso que a gente estuda um pouco aqui do homem e do ser, porque nós podemos interferir também nessa preservação do mundo, né? Nós, enquanto educadores, temos que pensar em tudo isso. Nós vamos cuidar de, né, trabalhar com outras pessoas, ou com crianças, ou com adultos, e nós, como estudiosos, como educadores, nós podemos também ajudar aí nessa transformação para melhorar a vida de todo mundo, né? Agora nós vamos ver um pouquinho dos pensadores clássicos da filosofia e da sociologia da educação, tá? O que foi a interferência desses pensadores clássicos na educação? Essa nós vamos começar aqui nessa aula, e na próxima aula nós continuaremos falando sobre esses pensadores, ok? Então, nós vamos começar aqui falando sobre Sócrates. Tem um texto postado aí na rota de aprendizagem, tem uma atividade que é para vocês fazerem. Sócrates, ele foi um grego de origem humilde, né? Ele era, digamos que ele, né, era pobre, e ele revolucionou o pensamento ocidental de tal modo que ele foi condenado à morte. Pensa. E Sócrates, ele teria inaugurado o período antropológico da filosofia grega. Ele viveu entre 470 a 399 a.C. E ele foi um filósofo grego que revolucionou o pensamento ocidental. Então, por meio de Sócrates, a gente tem aí vários ensinamentos que prevalecem até hoje, né? Agora, qual que foi o pensamento de Sócrates sobre a educação? No texto de vocês está explicando bem sobre isso, tá bom? Mas vamos lá. Olha, a grande proposição entre Sócrates e a educação é encarar o diálogo como método de investigação ou de esclarecimento mais profundo de certas perguntas e indagações. Então, essa forma de propagar em saber ou conhecimento é vista por muitos como a cerne da atividade de um professor à maneira clássica. Olha, vejam bem, lá há muitos e muitos anos atrás, Sócrates já falava desse diálogo na educação, né? E Aristóteles, não dá para falar de Sócrates sem falar de Aristóteles, né? Também foi um filósofo grego, que ele dizia o seguinte: educai as crianças e não será preciso punir os homens. Já Pitágoras, ele falava o seguinte: a educação visa melhorar a natureza do homem e que nem sempre é aceite pelo interessado. O Pitágoras, ele era um matemático grego. E nós temos aqui no Brasil, né, o grande filósofo Paulo Freire, que é o mentor da educação para a consciência. Tem vários livros escritos, né, que ajudam bem os pedagogos a entender essa pedagogia e ao mundo que se vive. Tem Pedagogia do Oprimido, que é um dos clássicos de Paulo Freire, e vários outros. Nós temos também aí o Levi-Vygotsky, né, que é o técnico da educação como processo social, que fala dessa interação do ser. Tem o Jean Piaget, que é o biólogo que colocou a aprendizagem no microscópio. A Maria Montessori, que é a médica que valorizou o aluno. A Emília Ferreiro, que é a estudiosa que revolucionou a alfabetização, com o método, né, que ela trouxe aí para a alfabetização. Aí nós temos vários outros, né, não tão famosos, alguns outros mais, mas eu separei esses aqui para vocês. E temos também os sociólogos, né, os sociólogos nós temos o Erasmo de Roterdão, Tomás de Aquino, Tomás Hobbes, o René Descartes, e temos também o
Karl Marx, a Emile Durkheim e Max Weber, que são considerados autores clássicos da sociologia por criarem as primeiras bases dessa ciência. E os pensadores clássicos da sociologia são o filósofo e economista, né, que é o Marx, que eu falei para vocês, o sociólogo Max Emil Durkheim e o sociólogo alemão Max Weber. Então, tem muitos clássicos aí para a gente conhecer, para a gente estudar um pouquinho, né, para a gente entender sobre o que esses clássicos, tanto da filosofia como da sociologia, fizeram para a educação, contribuíram para a educação, né, e a gente aprender com esses clássicos, tá bom? Para vocês fazerem a atividade que está postada, fazer as leituras, tem lá um texto que fala sobre Sócrates, os métodos que Sócrates criou para a educação, tem pesquisa para vocês fazerem. Eu espero que vocês pesquisem realmente, aprendam um pouquinho mais sobre esse clássico Sócrates que a gente vai estudar nessa aula, que está o material lá postado e as pesquisas para vocês fazerem, e nós nos encontraremos na próxima aula, tá bom? Goodbye, até a próxima.